Bom, então vamos lá. SEO aqui são marcações que a gente faz no site para os buscadores te encontrarem de uma forma mais precisa, te deixarem no topo das pesquisas. Os buscadores, o Google, o Bing, ou seja lá qual outro você esteja acostumado a usar, ele percebe o site, ele acha o site por meio de marcações no HTML, que é a linguagem de um site, e tudo é feito por tópicos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que ele identifica as informações de uma página. Seria assim, ó, você pode perceber que existe um tópico principal e aí os filhos desse tópico, um tópico principal e os filhos desse tópico. A publicação que eu abri aqui, que já está no nosso blog, é uma publicação que eu fiz essa semana. Então, aqui, por exemplo, é um tópico desse artigo que vai falar sobre determinados assuntos. Então, seria um tópico, um subtópico importante e referente, outro subtópico. Então, se você abrir aqui de novo, aqui ó, o tópico tá aqui, pode ver que ele pisca aqui na tela, ó. E aí, referente a ele, tem esses dois outros subtópicos. Então, ele identifica isso. Então, é importante que você, quando vai escrever no seu blog, quando for colocar assuntos mais importantes, coloque em letras diferentes, ó. Todas elas são diferentes. O parágrafo em si, a descrição que você faz, não vai para o filtro do buscador como relevância na pesquisa, mas é lógico que você tem que escrever um texto que faça sentido. Então, o parágrafo não é filtrado, aí tem o principal e o sub, tudo com cada um com a sua letra diferente. Como a gente faz isso? É por meio de configurações de formatações de texto. Então, eu estou aqui no painel administrativo que a gente usa na agência. Essas formatações a gente muda por aqui, no formatos. Então, o normal é parágrafo, o título 3 seria uma formatação maior, que seria, por exemplo, o título principal daquele nó que você vai discutir naquele momento. E aí o título 4 seria o subtópico desse primeiro nó. O título 5 seria o subtópico do título principal. Então ele vai, é uma hierarquia. Quanto maior o título, mais relevante, né? A importância é maior. Então aqui é no nosso painel, tá? Eu vou mostrar para vocês também aqui no WordPress. A única diferença é que ao invés de estar escrito formatos, já está direto no parágrafo, né? Então é parágrafo, título 1, que seria o principal, título 2 para o sub, título 3 para o sub do sub e assim por diante. Bom, então vamos lá. Vou voltar aqui no meu painel e a gente vai reescrever essa publicação. Então aqui é parágrafo, né? Não precisa mudar, eu só coloquei o título, só coloquei uma corzinha diferente para não cansar a leitura do internauta. Então, quando você for escrever, tenta. Não precisa fazer nada super colorido, porque também tira atenção, mas vai dando uma disfarçada nas palavras, assim, para não cansar tanto, porque a gente vai passando pelo texto, né? E aí, às vezes, tem uma descrição escrita diferente, um texto, uma parte do texto diferente, a gente para ler e chama atenção. Então, tenta fazer isso, mudar algumas coisas relevantes. Então, aqui é parágrafo, aqui também é parágrafo, né? E aí eu coloquei os 3 pontinhos aqui só para dar uma separada, porque quando a gente faz um texto muito grande, o pessoal acaba fugindo dele, a pessoa não lê inteiro. Até 4 linhas, o internauta costuma ler. Depois disso, ele vai pulando, passa a ser cansativo. Então, voltando aqui, parágrafo, parágrafo. Eu não vou colocar todos dessas marcações de negrito e tal, para ser mais rápido. Vou fazer só os mais importantes. Então, vamos lá. Aqui eu já coloquei tópico. Meu sistema pode ser diferente do de vocês, mas mesmo assim a intenção dele vai ser a mesma, tá? Apenas se preocupe aqui no formato, nessa parte aqui que é a mais importante. Então a gente chegou aqui, ó, no primeiro tópico importante, que eu quero criar um nó de relevância para o buscador. Então sempre pense assim. Eu vou colocar aqui o título 3, que ele é o principal. Deixa eu só
dar um enter aqui para ele não pegar embaixo. O título 3. Então, esse aqui se tornou o principal. E aí, aqui embaixo começa o subtópico, né? Então, título 4. Eita, a pessoa esquece. Tem sempre que ter um espacinho entre os blocos para ele não pegar a formatação embaixo. Então, esse aqui é o título, o subtítulo do primeiro. Aí aqui vem o subtítulo do segundo. Uma informação importante. Deixa eu colocar aqui Ó, aqui no segundo, você pode ver que tem aqui, né, o sub. Embaixo tem umas seções. Não precisa colocar tudo para o buscador encontrar, isso não é relevante. Ó, aqui eu só criei, eu só coloquei o título. Mas é só essa parte, ó. Crie perfis e crie perfis, não precisa colocar o resto, certo? Vamos lá, continuando. Aí aqui é subtópico, subtópico. Aí aqui na dica, ó, tem bastante texto aqui, certo? Então, o que que eu fiz? Aqui embaixo, eu dei uma diferenciada aqui na dica. Coloco uma coisinha diferente, dou uma quebradinha de assunto com os 3 pontinhos aqui. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, esses 3 pontinhos. Não é nenhuma regra, não influencia em nada o seu SEO, mas é uma quebrada para a pessoa não cansar a visão. E aqui a gente chegou no segundo tópico principal desse post. Esse aqui também é um tópico principal, título 3, e abaixo dele o subtópico. Título 4, a dica para dar aquela quebradinha. Ó, você pode ver que eu criei um padrão, tudo que é dica, coloquei nessa cor, tenta fazer isso também. Caminho 2 também é um subtópico do segundo tópico principal. Então, 4. Vamos lá ver como que tá aqui. Ó, ele criou um nó, deu os primeiros passos, aí tem aqui o subtópico dele, e aí o segundo, e aí aqui embaixo a gente criou um outro tópico que é para ele mostrar também outros subtópicos. Então, tudo que vocês quiserem tornar relevante, que realmente tenha relevância dentro do texto de vocês, façam isso. Mudem a formatação da fonte. E façam isso com sabedoria. Não vai chegar e fazer igual eu falei, pegar aqui, ó, esses aqui, e criar vários tópicos a partir deles. Deixa eu mostrar como que vai ficar se eu fizer isso. Atualizar a página. Ó, eu marquei lá o Facebook, tá vendo? Aqui tinha um tópico, né? Tópico principal. E aí eu resolvi criar outros tópicos. Ah, o Facebook é importante, o Instagram é importante e tal. Isso aqui não vai fazer muito sentido. Além de ser relevante, tudo isso tem que fazer sentido. Você tirou a hierarquia aqui, ó. Crie perfis nas redes sociais. Aí, de repente, você cria um segundo nó sendo importante aqui no meio. Só que esse assunto do Facebook, essa palavra Facebook, é relativo a esse nó aqui, né? O 2 é relativo ao 2.1 e você criou 3 aqui. Então, isso é errado. Tente, então, ser relevante. Esse plugin que eu uso aqui é o Outliner, isso. É plugin que o desenvolvedor usa. Se não for desenvolvedor, talvez não vá entender muito bem o que quer dizer essas coisas, mas se você quiser instalar para ver como você está criando os assuntos do seu blog, pode colocar. O que você tem que se atentar é que os nós da sua publicação têm que fazer sentido. O resto aqui tem, vocês podem ver que tem algumas coisas aqui que são de configurações do site, às vezes vocês não vão entender, mas tudo bem. Espero que tenha feito sentido para vocês, não tenha ficado difícil de entender.
Ainda tem muita coisa para se falar e se fazer em um blog para tornar ele relevante para os buscadores. A gente usa o blog para alavancar a nossa presença online, né? De certa forma, nos tornarmos mais relevantes, mas é preciso fazer tudo com sabedoria. Tanto que aqui na agência a gente tem cliente que a gente trabalha única e exclusivamente criando conteúdo, formatando o blog de acordo com as regras de SEO. Existem certas coisas que a gente precisa realmente fazer, sendo desenvolvedora ou não, se você quer ter sucesso no seu blog. Tá? Espero que você tenha absorvido então esse assunto, tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa comentário, manda e-mail, comenta no post, comenta nas páginas. Fique à vontade para entrar em contato. A gente espera ter ajudado vocês.